esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes vocês já pregaram esse texto? Ou ouviram pregação sobre ele, né? Muitas vezes, acredito. É um texto muitíssimo conhecido. Antes de começar a falar, eu queria, de modo muito especial, acolher tantas pessoas que eu estou vendo aqui, que estão também na minha caminhada de tantos anos, na renovação carismática, pessoas, alguns que eu assisti o casamento, outros que trabalham comigo em outras comunidades, irmãos de outras paróquias, irmãos da minha antiga paróquia, da Taquara, estou vendo aqui alguns, irmãos da renovação, dos ministérios, da época das secretarias. Então, quero, de modo muito especial, pedir a vocês que rezem por nós, não é? E por mim, pela minha paróquia atual, e que também, não é, falar dessa amizade que nós temos. Irmãos de seminário, também tenho aqui um. Queridos irmãos, enfim, quero agora concentrar na palavra de Deus. E vocês sabem que a fé, ela precisa ter contato com a revelação. Fé não é um sentimento. Fé é aquilo que nós cremos diante da revelação que foi apresentada a nós. Se ninguém apresenta a minha revelação, não tem como ter fé. Não há fé se você não foi apresentado a revelação. E o que é esta revelação? A revelação se apoia em 3 pilares. O primeiro deles é a tradição. O primeiro pilar não é o da palavra, porque a palavra só surge por causa da tradição da igreja. Então, o primeiro pilar é o pilar da tradição. Aquilo que é costume desde a época de Jesus, aquilo que é costume desde a época em que a igreja se resumia a Nossa Senhora, Jesus e José. Essa é a tradição que nós recebemos e que, apesar de termos um pequeno hiato nestes últimos anos, nós continuamos a viver nesta tradição. A segunda coisa, o segundo pilar, é o pilar do magistério. Os bispos, a igreja reunida na sua hierarquia, e eu tenho ouvido falar muito sobre uma tal de horizontalidade. É complicado, é muito complicado, porque a fé, ela não é horizontal, nós recebemos de Deus.
Então a gente tem sim uma estrutura que é uma estrutura hierárquica, e que bom que é assim, porque é isso que vai guardar aquilo que é o depósito da fé. E depois nós temos a palavra de Deus. Destas três, hoje eu vou me concentrar na palavra. A primeira leitura que vocês ouviram comigo fala da vocação do profeta. Qual profeta? E o profeta se sentiu como diante da missão? Ele se sentiu impuro. E aqui não era apenas uma maneira de dizer. Ele se sentiu impuro porque de verdade este é o sentimento que nós precisamos ter diante da nossa missão. Na hora que você pensar assim, eu estou pronto para assumir esta missão, na hora que você pensar, eu sou capaz, é sinal que você não entendeu nada. Mas quando você de verdade sentir, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não tenho os dons para assumir isso, aí é que você de fato está vivendo aquilo que o profeta viveu. E qual foi a ação de Deus? Ele teve uma visão. Então realmente falamos aqui de profecia, é algo que não está neste mundo, não se profetiza sobre as coisas que já estão no mundo. Eu vou profetizar sobre a história. Não, a história já aconteceu. Eu vou profetizar, aqui quando eu falo em profecia, não é profecia carismática, como o dom carismático, né? Está claro isso. É profecia no sentido bíblico. E o profeta então nesta visão tem no final a resposta de Deus. O que é que Deus faz? Deus pede que o anjo pegue uma brasa do altar e com esta brasa toque a boca dele. Este gesto representa o quê? Purificação. Por quê? Porque alguns pecados atrapalham, todos eles, mas alguns pecados são mais nocivos à nossa vida espiritual. Só para a gente elencar algumas coisas. Pecado contra o primeiro mandamento atrai o quê? Pecado de blasfêmia, pecado de apostasia, pecado de heresia, pecado de perseguição à igreja. Gera o quê? Gera doenças físicas. Lembram da irmã lá no começo da história da salvação? Acho que é a irmã de Moisés, né? Não, a cunhada de Moisés. Que começou a dizer, é só Moisés que profetiza? Será que não tem o Espírito Santo para você também não? E aí, por causa dessa blasfêmia, ela ficou coberta de lepra. Então, sempre que houver alguma coisa ligada a doenças físicas, a gente pode observar que por trás existem pecados contra o primeiro e o segundo mandamentos. Terceiro mandamento, qual é? Vir à missa todos os domingos e nos dias santos, as solenidades da igreja e as festas importantes. Padre, e esse pecado acarreta o quê? Em primeiro lugar, frieza espiritual. Por que que as nações estão todas aí vivendo um período de, primeiro, secularização e depois, pior, de mergulho no ocultismo e no satanismo? Foi o que a Europa viveu nestes últimos 2 séculos. Mergulhou no satanismo e no ocultismo. Ir à igreja era uma coisa fora de moda. Mas ir para centro espírita, ok. Mas ir para a invocação, para fazer quiromancia e necromancia, estava ok. Está aí a consequência. Uma frieza tão grande, que as igrejas estão sendo demolidas, vendidas e transformadas em boates, em restaurantes e hotéis. Então as coisas não são por acaso não. Observem isso, eu estou dando aqui uma coisa que ninguém me ensinou, eu tive que descobrir na marra. Pecado contra o terceiro mandamento, frieza e espírito. Padre, eu estou tão frio na fé, o que está acontecendo? Aí eu respondo, o que está faltando? Aproximação com a Eucaristia. Como é, padre, isso? Comunhão, adoração ao Santíssimo. Quarto mandamento. Qual é? E quando eu peco contra esse mandamento, quais são as consequências? Nenhum projeto que essa pessoa vai realizar dá certo. Porque a obediência aos pais é condição para que você seja próspero.
Padre, eu tento, não consigo realizar nada de projeto de vida, de trabalho, de comprar casa, de ter meus bens. O que está acontecendo? Veja se você foi um filho obediente. E vocês que são pais, ensinem isso para os filhos de vocês. Você quer ser um filho, você quer prosperidade na igreja evangélica? Não. É obediência ao pai e à mãe. Por quê, Padre? Porque a bênção temporal, a bênção deste mundo, desce sobre nós através de quem? Do pai e da mãe. Continua para aqui. E o evangelho e a leitura, como é que eu vou continuar? E eu não tenho tempo não, graças a Deus, daqui a pouco tem outros compromissos também. Mas só para a gente passar rapidamente. Quinto mandamento, que é um dos mais sérios. Logo depois dos mandamentos a Deus e à família, está o quinto mandamento, que é a favor da vida, não é? Quando eu derramo sangue. Aliás, quando alguém derrama sangue, quando alguém prejudica alguém fisicamente ou mata alguém, o pecado do aborto está aí, do suicídio também está aí. Qual é a consequência disso, Padre? Aí começamos a ficar mais sério, porque o quinto mandamento é um dos pecados que exigem a reparação ainda na terra. Eu confessei, a pessoa confessou, a pessoa se arrependeu do que fez, do quinto mandamento, mas ela precisa expiar esse pecado aqui na terra, porque clama a Deus ainda nesta terra. É só lembrar da história de Caim e Abel. Abel pagou aonde? Abel pagou com a vida, e Caim pagou como o seu pecado? Sendo castigado em vida. Então é um pecado que exige castigo na vida, reparação durante a vida. Enfim, vou parar aqui, depois a gente retoma numa outra ocasião, tá bom? Mas só para vocês entenderem o que com tudo isso, não existe virtude se não houver primeiro duas condições: humildade e pureza. Padre, tem uma pessoa ali que está fazendo um monte de cura, Deus deu o dom de cura para ela. Observem, se ali existe humildade e pureza. Se não houver humildade e pureza, nem vá, porque é ação demoníaca. Padre, tem uma pessoa que está tendo visão com Nossa Senhora, supostamente com Nossa Senhora. Observe se ali há humildade e pureza. Padre, o que é humildade e pureza? Se o vidente ou a pessoa que está realizando aquele sinal atrai as pessoas para si, se ela é o astro, se ela é a pessoa mais importante, nem vá. E pureza, se tem vida matrimonial, se é casada, se tem vida conjugal e não é casada, nem vá. Ah, padre, isso é exclusão. Não, é porque o fogo das virtudes precisa primeiro dessas duas coisas. E para a gente terminar, vamos aqui ao Evangelho, que hoje o Senhor nos apresenta, e eu queria trazer 4 pontos importantes, e eu vou começar fora da ordem. Vocês conhecem o texto já na cabeça de vocês? Então vamos lá. Qual é a resposta de Pedro quando Jesus diz: avance para as águas mais profundas? O que é que Pedro responde? Mestre. Então ele reconhece que Jesus é alguém que fala da palavra de Deus. Reconhece que Jesus é um justo. É alguém que tem autoridade para ensinar. Mas ele diz: eu pesquei a noite toda. E como é que ele responde depois? Mas em obediência, em atenção, mas conforme a tua palavra, lançarei minhas redes. Vocês querem entender Bíblia mesmo? Comecem a estudar grego. Padre, sim. Vocês não aprendem francês, inglês, alemão, italiano? Vão aprender grego. No grego, São Lucas não diz em atenção à tua palavra, nem em obediência à tua palavra, nem conforme tua palavra. Sabe o que ele diz? Apoiado na tua palavra. Ele usa uma expressão em grego que significa como alguém que se apoia num pilar, numa coluna. Então é diferente. Ele está dizendo: mestre, eu estou cansado, eu não aguento mais, mas eu vou me apoiar na tua palavra, eu vou me apoiar no que você pediu, eu vou me apoiar em você,
eu vou me sustentar em você, é o mesmo verbo que Jesus diz para Tomé. Tomé, vem aqui e se apoia na minha chaga, e se apoia no meu coração. É a mesma coisa, né? Então Jesus responde isso para Pedro e eu quero pedir isso a vocês também. Está difícil a retomada? Está difícil continuar o grupo? Está difícil continuar o ministério? Eu posso dizer que sim, vendo pelo rosto de vocês. Vocês estão com o rosto de gente cansada, desanimados. Mas tem uma coisa bonita, sabe o que é? Nós queremos continuar. Nós não suportamos, mas queremos. É o que Pedro está fazendo aqui. Mestre, já pescamos a noite toda, mas apoiados na tua palavra, vamos lançar as redes. Segunda coisa desse texto, Jesus é um homem inteligente, humanamente falando, e Jesus tinha autoridade, inclusive intelectual. Jesus não ia cometer uma falha de começar uma frase no singular e terminar no plural. E é isso que acontece aqui hoje no Evangelho. Ele começa dizendo assim: avance para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Está havendo aqui concordância? E por que Jesus errou a concordância desse período? Sabe por quê? Porque o avance para as águas mais profundas é uma ordem para uma pessoa. Para quem é? Para Simão. E o nome Simão significa o que mesmo em hebraico? Shimeon significa o quê? Aquele que escuta e obedece. Em grego há duas palavras para ouvir, não é? Existe a palavra ouvir, que é receber a onda sonora, e existe o verbo escutar, akousei, que significa você obedecer. Você escuta obedecendo. Simão significa isso, aquele que escuta obedecendo. Por isso ele diz em atenção, apoiado na tua palavra. E Jesus diz para ele: Simão, avance para as águas mais profundas. Padre, não entendi. Aqui primeiro é Jesus dizendo para Pedro que ele tem a missão de ir primeiro na igreja. Então sim, Deus deixou um papa. Então sim, existe na igreja uma hierarquia. Então sim, Deus deixou um vigário dele na terra. E quem disser o contrário está indo contra a palavra, o magistério e a tradição. Pedro, você tem que avançar. E os outros vão depois. E depois ele fala no plural: lançai as vossas redes para a pesca. Para quem é esta segunda ordem? Para os outros discípulos, para as outras pessoas, para nós. E o que significa esse lançar as vossas redes? Também é um verbo diferente que não tem um correspondente em português. Se eu for usar a palavra lançar, lançar significa, mas não é isso que Jesus pede. Esse lançar é um verbo específico para pesca, que tem a ver com o movimento que o pescador faz. Quem já viu pesca aqui de tarrafa? Pronto. Quem não viu vai ter que ver, né? Ele segura a rede toda e depois... Mas ele joga a rede toda? Ele fica segurando apenas uma parte. Então o que Jesus pede é: até agora vocês estão segurando a rede toda para vocês. Para que a pesca aconteça, é necessário soltar um pouco da rede, ou seja, abandonar-se à providência, deixar a providência de Deus agir, e você segura apenas a parte que lhe compete. Você segura apenas uma parte da rede. Vamos para a última coisa? Queridos irmãos, por que Jesus escolheu pescadores? Se vocês usarem aqui o argumento marxista de luta de classes, eu vou embora agora mesmo. De dizer que é porque eles eram pobres, que é porque eles eram... Jesus queria os excluídos. Jesus queria sim, mas não é o caso aqui. Por quê que Jesus escolhe os pescadores? Para serem pescadores de homens. E aqui é a gente tendo uma certeza: Deus não faz escolhas aleatórias. Deus não escolhe a gente aleatoriamente, Ele sabe, Ele preparou, Ele formou a gente antes de escolher para a missão.
E por que escolheu pescadores? 3 virtudes que um pescador tem que ter e que um evangelizador tem que ter. Primeira virtude, coragem. Eu não tenho coragem, peça a Deus, porque o evangelizador tem que ter coragem, audácia, ímpeto, coragem. Pescador é corajoso? Ele entra no mar com o quê? Aqui no Ceará, os jangadeiros. É um pedacinho de madeira para enfrentar o mar e a noite. Segunda virtude que os pescadores têm e que nós evangelizadores também temos que ter. Segundo o Evangelho de Lucas, hoje, eles estavam lavando as redes. Mas nos correspondentes de Marcos e de Mateus, eles usam outra expressão, que é a expressão, eles estavam consertando as redes, aperfeiçoando as redes. Padre, não é a mesma coisa, não? Não. Eles acabaram de fazer uma pesca, não é? A pesca foi bem sucedida ou fracassada? Se eles não conseguiram peixe, eles iam passar um dia de fome, não iam poder vender nada, né? E não podia voltar, porque dependem do tempo, né? Tem o tempo certo de pescar, a maré certa de pescar. Mas mesmo assim, com toda a tristeza, o que eles estavam fazendo? Consertando a rede, lavando a rede, aperfeiçoando a rede. Isso quer dizer o quê? Que mesmo depois dessa tristeza, eles já estavam se preparando para o dia seguinte. Como a gente encontra na nossa caminhada pessoas que se abatem na primeira dificuldade? Ah, padre, hoje o grupo que era para ter 30 só tinha 20. Não vou fazer mais não. Qual é a virtude que eu estou aqui falando? Começa com P. Perseverança. Pescador tem perseverança. Acabou de dar tudo errado, mas eu vou lançar a rede amanhã de novo. E a última virtude é a virtude da constância. Há missões que a gente consegue o fruto a curto prazo. Por exemplo, um ministério que é muito imediato, o ministério de música, por exemplo. Na música, se você ensaiar uma vez, o resultado é X. Se você ensaiar 10 vezes, o resultado é Y. Então, há coisas que a gente consegue um resultado mais rápido, que a constância é menor. Você tem menos constância e consegue o resultado. Mas há missões que a gente talvez nem veja se realizar. Como, por exemplo, aqueles que começaram a renovação carismática aqui em Fortaleza ou no Ceará, não imaginaram que a renovação carismática hoje seria uma das bases de quase todas as paróquias. E isso foi fruto de quê? De constância. Eles iam para as igrejas, eram colocados para fora e continuavam. A constância. E é o que eu peço a vocês nesta manhã para o ano que começa. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos.